A cruz significa bênção ou maldição? É um símbolo cristão ou apenas católico romano? É comum, nas religiões e ideologias, adotarem algum símbolo visual, que expressam aspectos centrais da sua história ou crença. Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar de condenação, sofreu a culpa e a ira, mesmo sendo inocente. Ele pagou o preço, sofrendo o castigo e derramando seu sangue por nós. Assim, o Senhor venceu o mal e toda a acusação do inimigo, e ele ressuscitou para trazer redenção à humanidade. Jesus de Nazaré morreu crucificado por ordem do então prefeito romano na Judéia, Pôncio Pilatos. Cumpriu sua jornada até o seu Calvário, assumindo a posição de maldição e pecado de todos os homens que caminham sem Deus. Na cruz, Jesus foi condenado para que todos os crentes possam ser salvos pela fé. A crucificação foi tão importante na história do cristianismo que a cruz acabou se tornando um símbolo das religiões que professam devoção à figura de Jesus Cristo. Depois da crucificação de Jesus, a cruz passou a ser identificada pelos cristãos como símbolo da paixão e entrega incondicional do Filho de Deus. Mas como era feita uma crucificação? Durante séculos, entre os séculos 6 a.C. e 4 depois de Cristo, a cruz foi utilizada como instrumento de tortura e exposição ao vexame de criminosos. O condenado tinha que levar a sua própria cruz, isto é, o marco transversal, até o lugar onde a viga vertical estava fixada. No processo da crucificação, o condenado era pregado com estacas ou pregos, nas mãos e nos pés, e ficava ali, visível a todos, agonizando lentamente com dor e asfixia até a parada cardíaca. Na crucificação, a morte é atrasada durante dias, até que a vítima sofra a tortura máxima por sua condenação. O réu era suspenso e exposto como alguém que não merecia nem a terra nem o céu. Era tido como maldito desprezível, numa haste à vista de todos como sinal de punição, condenação e humilhação horrível. Erguido sobre extrema agonia, sentindo fome e sede, sofrendo perda de sangue, ausência total de conforto, sentindo terríveis convulsões de dor. Era assim o relato de execuções por crucificação. Durante o Império Romano, os criminosos, sem posição social, como escravos ou estrangeiros, que cometessem crimes graves como assassinatos, rebeliões ou outros delitos sérios contra o Império, deveriam ser crucificados. Tamanha era a crueldade, repugnância e desumanidade que os cidadãos romanos eram isentos de tal condenação. Mas como a cruz passou a ser um dos símbolos do cristianismo? Uma simples cruz, seu significado vai além do que 2 braços dispostos sobre um eixo vertical entre a terra e o céu podem representar. A cruz de Cristo tem um significado muito profundo. Jesus morreu para salvar os pecados do seu povo, sofrendo o castigo divino pelas transgressões de todos eles. Na cruz ele sofreu o abandono e a ira do Pai, sendo ferido e moído para que todo o que nele crê receba perdão e salvação. A cruz, como forma de identificação, não foi a primeira marca representativa dos cristãos. No princípio, ela teve de ser evitada, devido à sua associação direta com Cristo ou com um criminoso comum. A crucificação continuava sendo um dos tipos de execução mais comuns no Império Romano, no mesmo período de expansão do cristianismo. Por isso, os cristãos evitavam ostentar símbolos ou ações explícitas, dada a grande perseguição que sofriam nos primeiros séculos. E de onde vem a admiração pelo crucifixo? Uma cruz contendo uma imagem de Cristo. Seu uso, tanto em formato visual como esculturas, parece ter surgido somente a partir do século VI. Antes disso, não era comum nem recomendado pelos apóstolos e primeiros cristãos. Originalmente, o crucifixo foi idealizado para representar visualmente o sacrifício de Jesus,
uma vez que a maioria dos cristãos não tinha acesso às Escrituras Sagradas ou sequer sabiam ler. Assim, o crucifixo servia como um suporte pedagógico para ensinar ao povo através da figura visual que remetia à morte do Senhor. Importante aqui destacarmos o cuidado que precisamos ter quanto à superstição e idolatria, veneração e adoração, crescente a partir de imagem como o crucifixo e demais imagens que adornamos nossas igrejas. Assim, como temos nas imagens uma forma de ajuda a ensinar e lembrar o nosso carinho por Jesus, Nossa Senhora e todos os santos, lembremos que nossa adoração é focada em Deus. Os santos são exemplos de vida que nos ajudam a buscar por uma vida plena, seguindo a vontade de Deus. E Nossa Senhora é nossa Mãe Santíssima, digna de todo o carinho que possamos ter. Mas lembremos sempre que as imagens são a representação dela, feita por artistas. Muitos passaram a fazer o uso do crucifixo como amuleto espiritual ou escudo de proteção, o que não é aconselhado biblicamente. A cruz, como símbolo cristão, traduz uma mensagem que remete ao alto preço pago na cruz. Deus veio ao mundo na pessoa de seu Filho e derramou a sua vida por nós. Essa é uma mensagem que deve gerar transformação, entrega e vida nova. Morte para o pecado e um viver renovado para Cristo. Afinal, trata-se de uma mensagem de vitória de Jesus Cristo sobre a morte e o pecado. O sinal da cruz surgiu originalmente nesse objetivo de reforçar a mensagem da presença da cruz nas celebrações. O ato passou a ter a finalidade de identificar e santificar cada celebração como se fosse para Cristo. Os cristãos perseguidos começaram a usar o sinal da cruz para além do símbolo visual, começaram também a fazer o sinal da cruz em si mesmo e como sinal de bênção. Essa prática teve início com os sacerdotes e facilmente foi adotado pelo povo. Dessa forma, tornou-se um simples hábito, uma forma ritual presente nos batismos, na unção de ministros, extrema unção, orações e demais celebrações. Os fiéis imitavam o papado, adotando o sinal como um hábito de superstição, também como um sinal de proteção para livrar-se de perigos e de qualquer mal do dia a dia. Mesmo assim, o sinal da cruz, como forma ritual, ainda é observado por cristãos em várias partes do mundo. A cruz é usada para homenagear e relembrar a morte e o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo representa a realidade mais profunda da sua divindade. Ela anuncia de alguma forma o próprio Cristo, pois numa posição entre a terra e o céu, ele tornou-se eixo central, no único mediador capaz de unir homens a Deus. Bem-estar espiritual. Vamos crescer juntos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nossos vídeos. Também espero o seu like.